O que mais sobre dinheiro você acha que as pessoas estão perdendo quando se trata de manifestar e a lei da atração? Um dos principais motivos pelos quais as pessoas querem dinheiro é porque dizem que o dinheiro não tem espiritualidade. Não há absolutamente nada que não seja espiritual. Tudo tem espiritualidade. Mas o dinheiro também tem. As pessoas pensam que não o merecem. Como, por exemplo, existe todo o dinheiro que todos precisam e desejam, esperando pacientemente lá por eles. E há apenas uma simples razão pela qual isso não está presente em suas vidas. E é porque eles estão impedindo que isso entre em suas vidas. Sério? Claro. Como estamos impedindo isso? Ao pensarmos que não temos o suficiente. Sério? Por pensar que não temos o suficiente, acabamos nos auto-sabotando. Por pensar que não merecemos, desistimos antes mesmo de tentar. Talvez, por sermos programados da maneira que fomos, por conta do fato de que minha família não tinha muito, fico com a sensação de que estou destinada a não ter muito também. É como se eu tivesse nascido do lado errado da cerca. Ou pelo menos é isso que meus pensamentos me fazem acreditar. Essa ideia de que só ganhamos dinheiro através do nosso trabalho duro e suor. Se você acredita nisso, essa, infelizmente, será a única maneira que você vai conseguir dinheiro. No entanto, é totalmente possível obter dinheiro de maneiras totalmente inacreditáveis e ilimitadas. Assim, você começa a abrir sua mente para o fato de que o dinheiro pode vir basicamente de qualquer lugar, de todo lugar, certo? E neste contexto, o dinheiro pode vir a entrar na sua vida de imediato, assim que você se decidir abrir de verdade. Porque é certo que a lei da atração só pode operar da forma que você realmente acredita. E se você acredita que só ganha dinheiro com o seu trabalho? Vê o que estamos fazendo, o ciclo que criamos? Somos seres ilimitados, e nós nos limitamos a nada. O mundo e todas as suas riquezas e alegrias são de todos nós. Mas nós, através de nossas crenças, achamos que não merecemos. Não mereço porque não trabalhei duro o suficiente. Preciso trabalhar mais para conseguir isso, ou preciso sofrer. Sei que as pessoas que têm dinheiro tiveram que sofrer. Então, temos todas essas limitações que impomos a este ser ilimitado que somos. Sim. Porque parece que o dinheiro é uma das coisas mais difíceis de superar quando se trata de acreditar que somos merecedores de dinheiro e acreditar que ele chega até nós com facilidade. Por que parece ser tão desafiador para grande parte do mundo? Acho que tudo isso tem a ver com o nosso senso de merecimento, e que isso está enraizado em nós. E quanto à antiga ideia de que dinheiro não dá em árvore, não posso comprar. Quero dizer, eu venho de uma origem muito humilde, meus pais realmente não podiam comprar. Todos nós, em nossa família, tínhamos roupas de segunda mão e me alimentaram com muito pouco, apenas o suficiente para o meu dia a dia como criança. Enfrentando essa situação, crescendo, eu nunca me senti desesperada dessa forma, mas certamente cresci com a falta, porque sempre tive a consciência de que, quando descobri o segredo do sucesso, eu tinha que mudar minha mentalidade de escassez para uma mentalidade de riqueza, para finalmente alcançar uma mentalidade de abundância. E então me propus a fazer isso. E é por isso que sei que qualquer um pode fazer, porque eu mesma fiz. Como foi o processo para você de transformar a falta em abundância? Era tudo sobre afirmações. Eu repetia constantemente afirmações, expressando gratidão, sendo profundamente grata por tudo o que tinha e o que acontecia na minha vida. Eu tinha afirmações poderosas e específicas para dizer, sabe de uma coisa? Que eu não só quero, mas já sou rica, afirmando veementemente que tenho dinheiro de sobra, que atraio tudo o que necessito, e que alcanço e tenho sucesso em tudo o que me proponho a realizar, e todos esses tipos de afirmações encorajadoras e assertivas. Então eu fiz essas, pratiquei a gratidão. E qualquer coisa, qualquer pensamento ou sentimento que me fosse negativo, ou me desse um sentimento ruim em relação ao dinheiro, eu o transformava em positivo. E uma coisa dessas coisas era pagar contas. Por quê? Você nunca tem dinheiro para pagar. Como você reverteu isso? Quando as contas chegavam até você? Fiz de conta que eram cheques quando na verdade era uma conta. O que você pensava e sentia quando via a conta? Então, naquela época, eu abria o correio, pegava o envelope e via que eram contas e pensava, nossa, eu não tenho como pagar todas essas contas. Era assustador.
Era terrível. Meu estômago afundava. Então posso falar que estive na mesma situação que vocês. Eu sei como você se sente quando está lutando com questões de dinheiro. E te digo que você não tem que viver assim. E então eu jogava jogos porque a lei da atração não sabe se você está imaginando algo ou se é real. Não sabe, não se importa, não tem uma opinião. E então eu jogava esses jogos onde eu abria, e talvez fosse tipo, ganhei $200 ou algo assim, e eu ficava pensando, nossa, você ficaria animada se ganhasse? Sim, eu ficaria animada. E eu anotava e fazia as contas dos valores que eu recebia naquele dia. E chegou a um ponto onde eu sentia que não estava recebendo o suficiente. Tipo, não era uma contagem. Eu adicionava zeros. Nossa! Então eu transformava $200 em $12.000, adicionava zeros. E então diria assim, $150.000 são meus hoje. Mas era uma conta. Eram contas. Nossa! Então eu jogava esse jogo para me sentir um pouco melhor e depois pagava o quanto podia. Mas sabe, quando finalmente eu pagava, eu sentia que fazia algo mais do que isso. Eu entrava em outro jogo novamente. Tipo, você se lembra quando paguei? Eu sempre imaginava que esse dinheiro não era simplesmente uma conta, mas sim uma doação generosa para a empresa. Eu estava fazendo uma doação, porque essa empresa foi ótima em me fornecer eletricidade. Então, eu estava fazendo uma doação e esse dinheiro iria ajudar todas as pessoas a educar seus filhos. Uau! Isso vai ajudá-los a comprar comida esta semana. Vai pagar a hipoteca deles. Então, eu pensava em todos os funcionários e na diferença que esse dinheiro faria em suas vidas. E com isso, toda a resistência desaparecia. Simplesmente ia embora. E foi exatamente assim que eu fiz. Basicamente, peguei as situações em que não me sentia bem com dinheiro. Naquela época, nós recebíamos muitos extratos bancários. Eles não eram bonitos, certo? Mas eu mudei isso, apenas com um pouco de marca-texto. E eu tinha cartões de crédito porque, ao fazer o The Secret, continuei pegando cartões de crédito emprestado para fazer o documentário. Eles estavam no limite. E eu tinha apenas 2 cartões de crédito que estavam no limite com quantias que para mim eram completamente inconcebíveis. Certo. Eu realmente não tinha como pagar. Nenhum jeito de pagar. Nenhum. Então, quando eu recebia as faturas, eu fingia que tinha o dinheiro. Adicionava vários zeros e colocava um expressivo agradecimento logo em cima da conta. E agora, acredite se quiser, eu tenho esse valor no meu cartão de crédito. Nossa! Até hoje, se eu tenho uma conta ou algo do tipo, se alguém viesse prestar um serviço em casa e eu tivesse que fazer um cheque, eu escreveria obrigada, pago, porque isso é o que eu fazia com todas as contas que eu não podia pagar. Eu colocava obrigada, pago. Nossa! E eu ainda escrevo notas de agradecimento. Uau! E para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, elas devem pensar, isso é algo lindo para tentar fazer. Mas se elas ainda têm que pagar as contas e pensam, até onde posso levar isso antes que o dinheiro esteja acumulando, as contas estejam se acumulando e eu não quero voltar a ficar sobrecarregado ou estressado por não ter quitado essas contas. Você tem que pagar o que puder. O que eu fiz foi jogar aquele jogo e depois pagar o quanto eu podia. E eu acho que mesmo hoje em dia, as empresas são muito mais compreensivas do que eram antigamente. E eles diriam, se você nos ligar, vamos criar um plano de pagamento para você. Mas eu paguei aquelas contas. Eu pagava as mais urgentes, como a de eletricidade, porque eu não queria ficar sem. Ser cortada. Sim. E então você os paga. Mas eu fazia isso para ter uma relação mais saudável com o dinheiro. E eu acho que é isso que eu quero que as pessoas levem consigo dessa história. É a abordagem lúdica que você teve com isso, onde há tanto estresse e sobrecarga em relação ao dinheiro para tantas pessoas, o que também era verdade para você por muito tempo até você começar a jogar. Sim, eu fiz. Eu jogava o tempo todo. E isso é um grande segredo para o sucesso, estar em um estado lúdico e energético, certo? Sim. Eu fiz essa lista de desejos. Eu tinha todos esses cartões de crédito, cheios até o limite.
Eu entrei no cheque especial na minha própria empresa. Eu hipotequei minha casa para fazer o documentário. E eu escrevi essa lista de desejos com tudo o que eu queria. Eu parecia uma louca, certo? Como? Eu estou escrevendo nessa lista o carro que eu queria e a casa que eu queria, com vista para o oceano e todas essas coisas. Cada uma dessas coisas na lista se concretizou. Isso e outras coisas. Eu manifestei e tudo se concretizou. Uma lista de desejos. Desculpa interromper, mas existe uma maneira específica de criar uma lista de desejos para que todos se manifestem? É fácil. Anote apenas as coisas que você quer muito. E você precisa ter um motivo pelo qual os quer. E a lei da atração? Não se importa qual é o seu motivo. Simplesmente não se importa. Existe uma maneira de escrever dizendo, eu desejo, eu quero. Isso ou apenas fazendo uma lista. Acabei de fazer essa lista. E continuaria a adicionar itens a ela, mas fiz um top 10 e consegui tudo na lista. E a última coisa na lista era ir para Bora Bora, em Tahiti. E você foi. Sim, para ficar em uma daquelas cabanas idílicas situadas sobre a água. Eu sempre quis ir para lá. E você pega um pequeno avião específico para chegar lá. No entanto, eu não consigo lembrar se eu estava indo ou voltando. Não, eu estava indo. E infelizmente o avião subitamente parou. Eu sempre tinha pensado que fosse uma parada não programada. No entanto, de qualquer forma, a verdade é que ele parou. Acredito que eu era a única pessoa que não era da região no avião, e ele rapidamente encheu-se de taitianos alegres e eles eram incríveis. De repente, de uma forma surpreendente, o modesto avião ganhou vida, e todos eles estavam rindo e conversando. Eram todos trabalhadores rindo, conversando e compartilhando suas histórias. E eu sentei lá, em meio a eles, e simplesmente tinha lágrimas nos olhos diante da beleza radiante deles e da genuína felicidade deles. E foi então que finalmente percebi que essa era o último. Porém, tão esperado desejo na minha lista de vida. E eu estou neste avião com todas essas pessoas tão felizes, tão alegres, dizendo: é assim que se deve viver a vida. Ser feliz. Porque você sabe que encontraremos 1 milhão de desculpas para não ser feliz. Eu serei feliz quando eu tiver mais dinheiro. Serei feliz quando me sentir melhor. Serei feliz quando conseguir aquele emprego. Serei feliz quando conhecer alguém. Não estou mais sozinho. E você tem que ser feliz antes. Eu sei. Sim. Você estava apenas falando sobre alegria e quanta alegria você teve naquele avião com todas aquelas pessoas. Novamente, estamos falando das cartas secretas de manifestação. Certifique-se de pegar algumas dessas cartas e presenteie seus amigos. Esta é sobre você se jogar na alegria. Você pode elevar sua frequência, acelerar a manifestação e mudar toda a sua vida com esta poderosa técnica de visualização que pode ser feita em menos de 30 segundos. Imagine que você acabou de receber o seu desejo e se vê pulando de alegria. Sim. E então, devo admitir que eu realmente adoro essa ideia de desenvolver e escrever uma lista de desejos, seja ela com 5 ou até 10 coisas que você deseja. Imagina que você acabou de realizar esses desejos e se vê pulando de alegria. E eu estou te ouvindo dizer que a lei da atração é sobre o que você está pensando e desejando e como você está se sentindo em relação a essa experiência. Não é, eu quero isso, mas não me sinto bem porque não tenho agora. É pensar no que deseja e sentir a alegria e excitação, mas ser feliz agora. Essa é a chave. É a chave. Sim, é isso mesmo. E foi o que eu fiz. Essa visualização foi o que eu fiz. Sim. Eu imaginaria a mim mesmo pulando de alegria. Eu apenas fecharia meus olhos. E mesmo assim, consigo ver uma vívida imagem deste filme, até mesmo de olhos abertos, porque já pensei tantas vezes. Eu apenas pulando de alegria. Até nas menores coisas, como fazer um exame médico e pensar o que você quer. Se você vai fazer um exame e alguém te pergunta: como foi o exame? Eu já fiz isso com muitas pessoas antes. Como você foi no exame? Ainda não sei. Até que o resultado chegue, pode ser qualquer coisa, certo? Você tem que dizer o que é. Você tem que decidir o que é. Nas menores coisas da vida, certo? Em tudo. Temos que escolher e dizer. Temos que declarar que somos um ser ilimitado. Não vamos nos limitar e dizer ainda não sei.
Porque quando as pessoas me dizem isso, eu penso: o que você realmente quer que seja? Bem, eu realmente não sei até eu receber os meus resultados. Não, o que exatamente você quer que seja? Tudo ótimo e em ordem, certo? Como antes de eu ir ao dentista. Eu sempre digo: fabuloso, não é? Tudo certo, né? É.